Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença mais uma vez, Senhor. Estamos aqui depois de um dia todo ouvindo a tua palavra, ouvindo testemunhos e ouvindo o quão importante é o teu evangelho. O teu evangelho ser pregado, Deus. Porque a salvação, esse é o poder, é o teu poder para salvar o homem. E nós glorificamos, Senhor, o teu nome, porque nós somos salvos mediante o evangelho, mediante Cristo, mediante Jesus, o teu Filho, a palavra que se fez carne. Por isso nós te glorificamos, Deus, e que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, despertando em nosso coração os eventos missionários que devemos fazer e que devemos ser, pois é isso que é a igreja. Não é igreja se não for uma igreja missionária. E nós entendemos isso, Deus. Por isso, que o Senhor continue fazendo a obra na nossa vida e que o Senhor continue alcançando estes povos através da nossa vida, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do que o nosso desejo do mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Chama o Hélio. Boa tarde, irmãos, tudo bem? A gente pensou no painel aqui que a gente pudesse fazer um consolidado do que foi dito hoje aqui de missões. Então, é o momento para a gente trocar ideias, sabe? A fala do pastor, da gente bater um papo, conversar. Olha que oportunidade que nós vamos ter agora de reunir todos os palestrantes para a gente poder costurar entre eles a experiência de cada um. Uma oportunidade única que nós temos agora para fazer. Eu vou começar colocando algumas situações para eles. E é a hora de a gente conversar com eles. Quem quiser falar, depois, só levantar a mão, o Tiago vai. Eu só vou pedir que se identifique, fale o nome para ficar registrado, para a gente abençoar outros irmãos que, infelizmente, não puderam estar aqui. Então, é a chance da gente vai ficar tudo registrado e mostrar para esses irmãos. Tudo bem? Vamos lá? Boa tarde, obrigado. Foi muito bom, muito rico, né? Cada um. Bom seria se a gente pudesse ter um desse por mês, né, pastor? A gente pudesse assim dar uma sacudida na gente, assim, né? Seria ótimo. Se a gente pegasse a cabecinha de cada um, assim, e falasse, porque tem assunto, todos os dias tem assunto. A gente parte pelo seguinte: isso aqui foi mandamento de Deus. Se a gente fizer isso, a gente não está fazendo nada além do que a nossa obrigação. Não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer isso. E a experiência de vocês é muito rica. Obrigado. Em nome da igreja, nós agradecemos a disposição de vocês de vir aqui, de compartilhar conosco esse momento. Para começar, queria que vocês falassem de um assunto aqui que fica povoando a cabeça da gente, assim, em tempo de globalização, onde o acesso fácil à informação, o que vocês consideram ser o maior desafio para a missão? Alcançar os não alcançados ou despertar os alcançados para a sua responsabilidade missionária? Entenderam? Qual que é o mais difícil? Na visão de cada um tem um segmento aqui. O que é mais difícil? A informação está aqui no nosso bolso, né? Mas como fazer para tratar desse assunto? Aqueles que já foram alcançados e não estão cumprindo, e aqueles que não tiveram oportunidade. Como que a gente pode fazer? Começar com o Daniel, que já está doido para falar, né? Vamos lá. A pergunta é excelente. Nesse mundo globalizado, nesse mundo sem fronteira, aconteceu algo que é muito único do nosso tempo. Nós transformamos a vida em vida particular. Então, a minha casa é minha, o meu casamento é meu, o meu quarto é meu, o meu celular é meu, meu carro é meu, minha moto é minha, meu dia é meu final de semana é meu, a minha religião é a minha, e se você tem a sua, problema seu, porque eu tenho a minha. Então, esse mundo sem fronteiras
nos ensimesmou. Nós somos ensimesmados. A vida é muito egocêntrica, ególatra. E esse talvez seja o maior problema nosso. A nossa maior dificuldade, eu não vejo que é alcançar os não alcançados, porque o poder de Deus se manifesta no ID. Mas o maior problema nosso é despertar os mortos. E a igreja como um todo está em letargia, ela está em sono letárgico, ela está em coma. Mas ela não está em coma por falta de pensamento, nem por falta de motivação, mas por causa do espírito da nossa época. Tem um livro que foi sorteado que fala do espírito da selva. Tem um espírito da cidade. E o espírito da cidade trancou a gente dentro do nosso apartamento. E a gente não sai do nosso apartamento por nada. A gente precisa orar a Deus para que o Espírito Santo rompa com o espírito da cidade e faça com que a vida saia do quarto e volte a acontecer nas ruas, na estrada, no ID, no encontro. Obrigado, pastor. Pastor Léo. É uma pergunta muito boa mesmo. E eu tenho feito algumas perguntas nesse tempo aqui, essa é uma delas. Eu tenho tentado entender como que a gente responde algumas demandas nesses dias que nós estamos vivendo. Uma delas, eu não tenho resposta, eu só vou compartilhar e vou responder a sua pergunta. A pergunta mais difícil que eu tenho hoje é como que eu alcanço a geração que está do lado de dentro dos quartos e que eles nem precisam sair para trabalhar, porque eles acordam, caem da cama, já estão no escritório que é dentro do próprio quarto deles. Qual é a estratégia evangelística missionária para alcançar jovens e adolescentes que estão exercendo a sua vida, gastando seu tempo dentro do próprio quarto? Eu tenho me questionado isso. A maior dificuldade, ao meu ver, também não é alcançar os que estão lá fora, mas é trabalhar o despertamento dos que estão dentro. Eu costumo dizer que nós tornamos em departamentos aquilo que era para ser universal. E não há problema em ter organização interna, como departamento disso, daquilo ou aquilo outro. O problema é quando eu sou da mídia e não consigo arrumar a cadeira porque eu não sou da recepção. Eu vejo que o problema se tornou um departamento. Eu não canto no culto porque eu não sou do louvor. Eu não lavo o banheiro porque eu não sou da manutenção. Eu não ajudo o pastor porque eu não sou o pregador. Nós tornamos algumas coisas um departamento e a função mais eficaz da igreja, que é a função de ser sal da terra e luz do mundo, ficou restrito a um pequeno grupo chamado missionários e evangelistas. Por que pequenos grupos? Porque na maioria das vezes eles são a minoria dentro de uma comunidade. Então, a gente ouve muito de pastores no púlpito. Eu não fui chamado para evangelizar. E eu tenho entendimento de que há uma vocação específica sobre o evangelista. Mas nunca entrou na minha cabeça a ideia de um cristão que não se sinta responsável em exercer a função do sal e da luz no lugar onde ele está. Eu não entendi ainda teologicamente, de vida prática, que isso funciona. Então, trabalhar a igreja aqui dentro, falar sobre esse assunto. Veja bem, numa conferência como essa, a expectativa era que pessoas ficassem para fora, devido à qualidade, à seriedade daqueles que estão inseridos. Mas como é difícil trazer pessoas para participar de uma conferência missionária. Então, concordo com o que o pastor falou. Orar para que esse espírito da cidade, que nos tornou individualistas, que nos tornou ensimesmado, volte a nos despertar para o entendimento de um coletivo, um todo, chamado igreja. Obrigado. Pastor Cipriano. Com a igreja nativa, que recentemente está nascendo, o que impede de alcançar outro povo, outro etnia, é o medo. O espírito da selva é o medo. Esse crente ainda tem medo do espírito, não foi bem esclarecido para ele. A salvação, o plano da salvação precisa trabalhar primeiro com esse crente recentemente
convertido tem que aclarar bem que somos resgatados, somos comprados pela sangue de Jesus. Esse não foi bem esclarecido ainda, porque o missionário que vieram, esse valente missionário que vieram, não teve tempo suficiente para discipular esse indivíduo que se converteu. Então, falta de liberação, essa que a igreja nativa impede. Eu e a Carmen, por exemplo, nós vemos a grandeza de Deus. O espírito mau foi criado por Deus. Esse espírito mau são criação de Deus também. Esse precisava a igreja completa compreender. Quando isso ficou bem claro para nós, para Carmen, nós não temos mais medo do pajé, de cacique, e nós falamos assombração, esse espírito mau. Nós antigamente acreditávamos que um espírito, uma pessoa morre, vai para o céu, depois volta para a terra e fica vagando por aí. E se toca na pessoa, ele vai morrer. Então tinha muito medo do espírito mau. Então a igreja, podemos dizer, a igreja latina tem uma tarefa muito grande ainda de trabalhar no discipulado, especialmente com esses líderes, para que ele ensine a igreja que esse poder já foi cancelado pela morte e ressurreição de Jesus. Obrigado. O senhor eu deixei por último de propósito, né? Porque para fazer uma análise diferenciada, se você vê a diferença aqui na América ou na Europa, você vê alguma diferença? Se o mesmo comportamento, se segue o mesmo comportamento aqui e na Europa? Existem diferenças, sim. Mas o processo de esfriamento parece que é o mesmo. Na Europa começou mais cedo. A secularização, ela simplesmente, ao longo das décadas, ela foi entrando na mente das pessoas, na escola, na faculdade. E as pessoas, elas se transformaram, vamos dizer, na Europa, cristãos religiosos. Eles perderam a presença manifesta de Deus. E se a gente não tomar cuidado no Brasil, isso pode acontecer do mesmo jeito, talvez de uma outra forma, porque está surgindo uma geração de super crentes, que isso também vai prejudicar. Agora, o que é mais difícil? Despertar a igreja ou evangelizar os não alcançados? Eu acho que isso é trabalho do Espírito Santo. Ele convence aqueles que ainda não conhecem e despertam aqueles que estão dormindo. Mas aqueles que estão dormindo estão muito mais endurecidos do que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. E isso a gente vê acontecer na Europa e em várias partes do mundo. Por exemplo, na Europa, na Alemanha. O nosso contato principal é o pastor Paul Nogosek. Ele é pastor e também engenheiro espacial. Então, eu pedi uma estatística. Eu queria saber quantos crentes nascidos de novo, de fato, tem na Grande Berlim, que são quase 5 milhões de pessoas. Demorou 2 anos, ele trouxe a estatística e completa. Disse Erdino, a Grande Berlim hoje faz parte da janela 10 e 40.
2%, podemos dizer, que são realmente pessoas nascidas de novo. A grande maioria são cristãos religiosos e são devotos do Senhor Jesus. Eles amam, adoram religiosamente e fazem decoração. Mas de Deus, do lado experimental da fé, muito pouco. Mas alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, a geração mais jovem na Alemanha, especialmente os pastores, que é a igreja, eles estão ligados com o mundo inteiro. E estão vendo o que o Espírito de Deus está fazendo sobre a face da terra. E nós ajudamos muito nesse sentido, para que a geração mais nova de pastores fossem despertados. E hoje está havendo um despertamento entre os jovens e adolescentes, dentro de várias igrejas com pastores mais jovens. E estes que estão sendo despertados pelo Espírito Santo estão ganhando a juventude secularizada. Esse povo que diz que não acredita em Deus, estão começando a se converter. Então temos dois lados operando. A igreja está despertando, e está. E por outro lado, essa igreja está começando a influenciar, e especialmente a geração mais nova. Mas é muito mais difícil despertar uma igreja adormecida do que um povo que nunca ouviu o Evangelho. Acho que isso foi comum para a todos, né? Nesse caso, na minha opinião, eu não vejo alternativa a não ser a gente orar mais para o Espírito Santo agir ainda mais nesse capítulo, porque se continuar desse jeito, não estou falando nem de apostasia, a pessoa está dormindo mesmo, não tá deixando o Espírito agir nela. Algum irmão? Posso começar? Pode. Eu tenho uma pergunta, aí depois eu dou para a Dri. A minha pergunta é para o pastor Erdino. Infelizmente, eu não peguei toda a sua ministração, mas o senhor falou um ponto e eu fiquei pensando. Hoje nós temos, o nosso mundo hoje é bem diferente do que antigamente, e o tempo é muito escasso. Parece que nos colocaram nas costas tantas coisas acerca do dia a dia, que a gente mal consegue conduzir as nossas próprias atividades. O senhor disse que o apóstolo Paulo, ele cuidava do micro, né, do local, e do macro, de outras regiões longínquas. Eu queria entender um pouco mais acerca dessa dimensão. Como que a gente consegue fazer algo... a gente tem até dificuldade, o pastor Léo sabe disso, que ele faz a evangelização nas ruas, e já é difícil, algo que nos exige bastante, e algo que para outras terras também. Como que a gente consegue... tem algum caminho, tem alguma direção para ser tomada, para facilitar a gente conseguir fazer esses trabalhos assim? Talvez não como o apóstolo Paulo fez, mas pelo menos alguma coisa que a gente consiga traçar. Boa pergunta. Eu acho que nós conseguimos fazer o que Paulo fez e talvez ainda mais. Porque esse assunto também, Jesus tocou nesse assunto. Ele disse, vocês vão fazer o que eu fiz e vão fazer mais. Como isso é possível? Eu falei aqui daquela conversa do vô com o neto, né? Que o neto pergunta, o vô falando que sem unção do Espírito Santo não se faz missões. Sem o inusitado, sem o sobrenatural, nós não convencemos nem a nós mesmos, muito menos os outros. O que nós vemos na Bíblia e também na história, o Espírito Santo sempre tem produzido modelos. Vamos olhar para Jesus
Vamos pensar na igreja de Jerusalém e também Antioquia que eu falei. Vejam, Jesus, ele vem na terra. Ele, entre centenas, escolhe 12. Ando com ele alguns anos. O teólogo dos teólogos. Tudo ali, na prática. E quando ele envia para eles fazer uma missão, muitas vezes ficaram frustradas e outros viram a manifestação do poder de Deus. Mas tudo muda a partir do momento do dia de Pentecostes, quando vem o Espírito Santo. E aí nasce a igreja. São 12, são 120, são 3.000, são 5.000, e depois perderam os números, porque surgiu uma igreja referência, uma igreja modelo, gerado pelo Espírito Santo. E a igreja, ela é muito mais do que uma instituição. A igreja é um movimento e não um monumento. E nós invertemos isso. Quando você inverte, transforma a igreja num monumento, ela pedrifica. Ela não avança, ela precisa ser um mover do Espírito Santo e precisa ser sobrenatural. Então, quando nós permitimos o Espírito Santo agir, essa igreja vai fazer diferença no local, e sempre assim, começa no local, e aquilo se espalha e vai para o mundo inteiro. Pensa quando nós, como missão, até começamos a ir para a Europa, mas antes eu fui sozinho, eu, Erdino, nascido na última vila do Rio Grande do Sul, o Espírito Santo me levanta. Eu vou para o Paraná, me crio no meio do mato e vou parar na Alemanha. Como você explica isso? Não sabe falar direito português, nem alemão, nem russo. Mas quando o Espírito Santo age e ele nos enche, então surge um movimento do Espírito, isso é igreja. Então isso é possível. E aquilo se espalha pelo mundo. É aqui a experiência do Léo. Então, nesse sentido é possível. Agora, um mover institucional morre. E as igrejas, instituições na Europa estão praticamente mortas. Mais de 50% das igrejas na Alemanha são pequenas e têm prazo de validade. E as denominações não conseguem salvar as instituições. E dessas pequenas igrejas, 99% são pessoas acima de 70 anos. Mas está surgindo um novo mover, um novo modelo de igreja como corpo de Cristo e não uma instituição. É difícil falar depois dessa. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei de quando eu estive na Alemanha, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu passei 3 meses lá e eu nunca vi uma igreja aberta. Em 3 meses eu não vi nenhuma porta de igreja aberta. Eu não consegui reconhecer onde estavam, a não ser pelos grandes templos, que são muito bonitos. E o senhor falando isso sobre esse surgimento de uma juventude que está sendo, vamos dizer, como uma vela sendo acesa pelo Espírito outra vez, isso já fez meu coração saltar, assim. E quando o senhor apontou também que isso tem acontecido também no Brasil, e de fato tem. Eu não sei se as tendências, a questão
da tendência que vai surgindo, os jovens vão crescendo, vai se envolvendo também por conta da internet, essa moda disso, moda daquilo, ou a tendência da própria igreja mesmo, que acaba apagando esse relacionamento com o Espírito. E como tudo isso aconteceu com que o Senhor disse dos apóstolos após o movimento de Pentecostes, e tudo foi se multiplicando, talvez então seja a busca pelo Espírito Santo que falta para a gente, porque eu me coloco nisso também. Eu sou uma serva de Cristo, tenho um ministério que ele tem sido bênção nas famílias e nas igrejas. Inclusive, na Alemanha, nós temos 2 igrejas que usam nossos materiais lá, porque eles falaram justamente isso, que era muito difícil trabalhar, e eles levaram o nosso material para traduzir, para poder ensinar para as crianças lá, e tentar fazer esse movimento acontecer. Mas, ainda assim, mesmo a gente fazendo tudo que a gente faz, eu sinto que eu ainda faço muito pouco e que eu poderia fazer mais, servir mais. Eu não sei se a minha visão de ser um missionário é errada. Que eu preciso estar lá, eu preciso estar em campo, eu preciso estar fora da igreja, fazendo as coisas fora da igreja, nas ruas. E isso fica um pouco bagunçado na minha mente, porque eu sei que eu tenho feito, mas eu não sei se eu tenho feito o suficiente. Eu não sei se eu preciso fazer mais. O senhor acha, todos, na verdade, que tem grandes histórias para a gente, que existe um despertar assim para ser um missionário? Eu preciso estar afiliado a tal instituição, eu preciso estar formado em tal coisa dentro da igreja, eu preciso saber disso, eu preciso saber daquilo, para eu dizer que sou um missionário, para poder começar a agir? Ou isso é para todos? A gente pode começar com um pouco que a gente tem, sabe? A gente precisa de muita coisa ou de muito conhecimento, ou a gente pode fazer com um pouco que a gente tem? Eu passei muita informação, né? Mas não sei se Mas deu para entender. Assim, eu posso fazer com o que eu tenho, ou eu preciso de muita coisa para conseguir fazer tudo isso? Beleza. Talvez eu não consiga responder tudo que você perguntou, os irmãos Desculpa. vão me ajudar, mas foi bom. E vou começar assim, pelas últimas palavras, né? Tudo o que o Senhor espera da gente é disponibilidade, intimidade com Ele e obediência. Isso abre o caminho para missões. Mas voltando lá para trás. É verdade, você vai para a Europa, também Estados Unidos, Canadá, mas Europa, Alemanha. Você vê a fé viva dos antepassados. Parece que a gente consegue tocar isso. Lá existiu um povo que andava com Deus. E uma dessas coisas são os templos, são as catedrais. Mas estão vazias. Eu visito muitas catedrais, e uma me chamou a atenção, que é a primeira catedral que foi construída em pedras no ano 1000. Primeira catedral construída com pedras. E ela foi concluída em 1111. Ela serviu alguns séculos e hoje é um museu. As pessoas vêm de várias partes do mundo para contemplar as obras de arte e a engenharia de mais de 1000 anos. E as diaconisas, os diáconos estão lá, em vez de aproveitar, porque é gente do mundo inteiro que passa por lá, mas ninguém tem coragem de falar sobre Jesus. Mas isso é uma coisa. O que nós, de fato, precisamos? Eu creio que nós temos tudo.
Eu não preciso de um chamado para ser missionário. Eu tenho uma ordem que diz: ide, fazei discípulos. É para todos, é para toda a igreja. Depois que nós obedecemos, depois que somos disponíveis e temos intimidade com Deus e obedecendo, enquanto nós estamos fazendo, Ele separa um para pastor, outro para evangelista, outro para mestre e assim por diante. Então, a minha missão, a sua missão, a nossa missão está onde eu estou. E aí eu tenho o mundo inteiro para conquistar. Só que o meu mundo inteiro é muito pequeno. É meu círculo íntimo, que está próximo de mim. Esse é meu mundo. Esse é meu campo missionário. Porque esse eu posso alcançar. Mas a 50 quilômetros, a 1000 quilômetros, eu não posso. Então a gente envia pessoas para mais distante. Mas cada um de nós é um missionário e pode ser um missionário. E já foi ungido, já recebeu poder, tem capacidade. É preciso crer de que o Espírito Santo vai me usar e abrir a boca. E as palavras fluem e quem convence as pessoas é Ele e não nós. Todos nós podemos ser felizes na obra missionária onde estamos. E onde não conseguimos, enviamos. Muito boa posição. E o pastor vive falando que nós somos contadores de histórias. Nós temos que contar a história de Jesus. Temos que fazer isso. É nossa obrigação. Mas você já esvaziou várias perguntas aqui nossas aqui. Foi muito didático, muito bom. Mas eu queria fazer uma pergunta para o pastor Cipriano, que é uma indagação que o pessoal passou aqui para a gente. Pastor, como podemos honrar a cultura indígena enquanto anunciamos o Evangelho, evitando que a imposição de padrões ocidentais no processo de discipulado e que a régua, e qual é a régua que você usa para evitar essa imposição de cultura? Porém, às vezes, sabe que você tem que seguir uma regra e ensinar a cultura diferente do que aquele povo vive. Como andar nessa linha? Pregar o Evangelho, uma cultura totalmente diferente da deles, seguir alguns parâmetros. Como é que é feito isso? Como é que ele trabalha com essa missão? Pastor, pode me resumir a pergunta? A pergunta é como manter o lado indígena e o Evangelho sem transformar o índio num branco. Sim. Agora entendi. Muito obrigado, pastor. Desculpa. Sim. Sabe, ali no Paraguai, o pessoal de fora critica muito que o Evangelho transforma ou estraga a cultura indígena. E eu, pessoalmente, eu respondo para essa gente, o Evangelho, a palavra de Deus, recupera a nossa cultura. Por exemplo, os índios eram muito hospitaleiros. Por exemplo, se mata um tatu ou uma vaca, um pedaço, dividia com outro assim. E até que uma boa parte deixa para a família. E a Bíblia diz que temos que compartilhar um com o outro. Como eu falei também agora há pouco, na nossa cultura, esse encontro, esse grande almoço, faz parte da nossa cultura. E a gente vê, Jesus mesmo faz essa multiplicação de pão, de peixe. Então, com esse aí,
com grande almoço, recuperamos também a nossa cultura que perdemos. E muitas culturas, muitos valores que tínhamos, perdemos. Por exemplo, nós respeitávamos o ancião, o nosso pai ensinava para respeitar o mais velho. E isso também perdemos. E obedecíamos bem ao nosso pai, ao nosso mãe. E hoje em dia, esse valor que tínhamos, perdemos. E agora agora entendemos que a Bíblia ensina a criança que deve obedecer seu pai e a sua mãe. Então, a nossa resposta, eu como resposta para essa gente que pergunta que o Evangelho destrói a cultura indígena, eu falo ao contrário, recupera. Então, é isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. A gente tem esse medo. A gente chegar numa aldeia e a nossa cultura ferir o comportamento. Algum? Só que a gente tem que ser rápido nas perguntas, porque senão a gente não aproveita deles aqui. Minha pergunta ela é bem direta e pode ser para os 4. Tá? Gostaria de saber onde que a igreja brasileira se perdeu em relação a missões. E se, na visão de vocês, se a igreja se perdeu, como voltar para o caminho? Uma vez que Paulo, na passagem que o irmão Léo pregou, fala que nós somos embaixadores de Cristo e devemos suplicar para que a igreja se reconcilie-se com Deus, porque somos esses embaixadores. Por que a igreja parou de suplicar para que as pessoas venham se reconciliar com Deus? Onde ela se perdeu e como voltar para o caminho das missões? Eu posso começar respondendo isso? A igreja se perdeu quando ela aboliu a força leiga de dentro das suas paredes e muros. Qual é a maior força missionária? O especialista ou o crente comum? As missões modernas começaram com um crente comum que se levanta, era um sapateiro, ele se levanta e diz: o evangelho todo não deve ser pregado para toda criatura? Por que nós não estamos indo cumprir o ID? Um sapateiro se levanta e vai questionar por que a igreja não está indo. A igreja brasileira, ela se transformou numa igreja de especialistas. Então, o louvor é feito por especialistas, a educação das crianças é feita por especialistas, a técnica é feita por especialistas, a pregação é feita por especialistas e a missão é feita por especialistas. Esse é um atestado de óbito. Essa é uma sentença de morte, melhor dizendo, para a igreja. A força da igreja é a força leiga. É a força daquela pessoa que se encontrou com Jesus e não aguenta mais ficar calada. Se a igreja não fomentar e permitir com que força de crentes comuns seja a maioria, nós vamos continuar nessa jornada ladeira abaixo. Então, qual é o nosso problema? Abolimos a força leiga. Qual é a solução? A igreja voltar a fazer com que os dons e talentos dos irmãos sirvam para a proclamação do reino e o avanço do reino até que todos os povos o adorem. Uma réplica que eu acho que vai ajudar também na resposta dos demais. Tivemos alguns eventos antes da pandemia, como estava até comentando com a Elô, como o Descende Brasil. E ali os jovens que estavam nos dois estádios, tanto no Allianz quanto no Morumbi, vamos ganhar o mundo. Aí veio a pandemia e todo mundo ficou trancadinho em casa. Depois que acabou a pandemia, cadê os 80 mil do Morumbi, mais 40 no Allianz e não sei quantos em casa que iriam ganhar o Brasil? Aí, será que vivemos também uma missão de praça, como eu estava falando para o nosso irmão Léo? Será que é só colocar um microfone em algumas caixas e pregar o evangelho e está tudo certo, é isso? Cara, eu vou ousar ser o segundo aqui, porque está ficando cada vez mais estreito, né? A nível Brasil,
pelo pouco que a gente tem visto e conhecido, eu gostei muito da expressão que o pastor usou sobre uma igreja monumento que deixa de ser uma igreja movimento. Quando a gente pega a expressão que o autor cita lá em Êxodo 25, verso 8, se eu não me engano, que é a ordem de Deus para construir um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E a gente vê que o próprio tabernáculo ele era uma tenda que se movimentava. A gente vê que a ideia e o projeto de Deus era que de fato as coisas acontecessem em movimento, mas que elas fossem aquilo que nós não gostamos de ser hoje, totalmente relacionais. A igreja é o lugar que deveria ser o ambiente mais relacional da face da terra. Só um parênteses, e é bem rápido. Eu estive em um culto de homens recentemente na cidade de Louveira. E os homens tudo ali me chamaram para pregar uma palavra, e eu preguei sobre Paulo dizer que a graça de Deus na vida dele não foi inútil. Só que antes do culto eu fui fazer um evangelismo no bar. E um rapaz do bar subiu para o culto de homens. E ele chegou no culto muito alcoolizado, drogado. Ele não quis entrar, nós permitimos que ele entrasse, busquei na porta, sentei ele na roda. E de repente, tomado por um espírito que não era o Espírito Santo, ele faz um comentário que silencia os homens da roda que embasa o que eu estou dizendo aqui. E o comentário dele foi: eu só não queria estar nesse culto porque eu bebo e uso droga. Mas eu aceito estar porque nessa roda eu não sou o único que bebo e uso drogas. Os irmãos entraram em desespero, porque na verdade o plano de Satanás era envergonhar alguém ali. Nós oramos, tratamos ali com aquele homem, teve que falar um pouquinho mais duro em alguns momentos, e ele foi embora. E quando ele foi embora, eu peguei a fala dele para conduzir os irmãos. E eu disse: irmãos, existe algo que precisa ser trabalhado entre nós. Porque senão nós continuaremos sendo uma igreja medrosa no que se diz respeito às coisas espirituais. Não é necessário que Satanás acuse o seu pecado se você faz parte de uma igreja relacional, onde você pode confessar o seu pecado ao irmão que convive com você. Porque se você confessa o seu pecado ao seu irmão, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar e te purificar de todo pecado. Está escrito. Só que como nós perdemos o relacionamento, nós criamos uma imagem. Eu não peco, eu não minto, eu não fico bravo, eu não fico estressado, eu não chuto cachorro, eu não acordo irritado. Só que chega um determinado momento também que eu não me exponho. Porque a hora que eu penso em me expor, a minha consciência me acusa e não me deixa fluir. A falta da palavra no que se diz respeito à nação brasileira talvez seja o maior problema. Você perguntou do Descende. Eu dizer que aquilo que aconteceu lá não foi algo de Deus anularia os pequenos movimentos que eu fiz nas praças. Eu creio que é algo de Deus. Mas a pergunta é, quando o evento termina, quando as luzes se apagam, quando nós vamos sair do ambiente santo para viver a nossa rotina, o que falta para que isso seja dado continuidade? Então, respondendo o todo da sua pergunta, o que falta, eu entendo que falta relacionamento, falta Bíblia, porque nós amamos Jesus, nós morremos por Ele, mas nós nem sabemos quem Ele é, dizendo num nível mais generalizado, macro. E falta a gente entender que a obra do Espírito Santo tem a ver em transformar a nossa igreja em um movimento, e não apenas um monumento. O monumento, eu posso ter uma igreja centenária, eu posso ter uma igreja que dure 100 anos na cidade e não comunique o evangelho nos dias atuais. Ela pode ser uma igreja linda, ela pode ser uma igreja reluzente, ela pode ser uma igreja poderosa do lado de dentro, mas que não consegue comunicar. Por quê? Porque a transição, ela se perdeu. Demorou para transicionar. E o salmista fala que uma geração deve contar a outra. O quê? Os grandes feitos do Senhor. Paramos de contar os grandes feitos e passamos a contar as frustrações do ministério. Eu sofro isso. A geração que veio antes de mim contou muitas frustrações ministeriais, inclusive me disseram que era bom eu desistir dessa ideia de ser pastor, porque eu iria passar pelas mesmas coisas. E não é um julgamento contra quem falou. O machucado gerou isso. Mas eu não quero reproduzir isso na geração da minha filha. Eu preciso contar para ela, ainda que ela veja as dores e frustrações, ela tem que saber que no meio do caos, da apostasia e da frieza, Deus está salvando, curando, restaurando e enviando pessoas a todos os povos da terra. Amém?
É uma pergunta que incomoda. E é um confronto mesmo. Só que ela tem que ser feita. E precisa de resposta. O Daniel deu a resposta. É exatamente isso. Mas eu vou acrescentar alguma coisinha. Nós, os profissionais, os especialistas, eu vou dizer essa palavra, nós roubamos o trabalho dos leigos. É forte. E nós temos que reconhecer. Temos que devolver o trabalho à igreja. Eu sei de uma igreja na Etiópia, eu acho que, não lembro a década, se foi 80 ou 90, quando entrou o regime comunista. Então, as portas dessa igreja foram fechadas em todos os lugares e todos os pastores e líderes foram presos. E o governo usou todos os templos, as instalações para o uso deles. E a igreja, então, chegou a uma conclusão dizendo o seguinte: a igreja morreu. Os nossos pastores, os nossos líderes estão na cadeia. Acabou. E de repente o Espírito Santo começou a falar com um, com o outro, diz: não. A igreja não é o templo, são pessoas. E entenderam que o Espírito Santo poderia usar eles. Então, secretamente começou um movimento entre os irmãos e começaram a se reunir nas casas, secretamente. Quando as portas foram fechadas desse grupo, eles estavam com 5.000 pessoas. Depois de 10 anos, caiu o governo e foi liberada a liberdade religiosa. Eles eram 50.000 pessoas. O trabalho foi devolvido à igreja. E olha o que aconteceu. Não que a igreja não precise de pastores, mestres, esses 5 dons são absolutamente necessários. Mas é o corpo que faz a diferença. E não apenas os especialistas. Tudo bem? Só para... Acho que a gente precisa, então, de um choque de realidade. Sim. Talvez precisamos perder mais para poder voltar. O que a gente precisa perder para despertar? Talvez os pastores e os líderes tenham que deixar de pensar em si mesmo como inerrantes, infalíveis e autoritativos e voltarem a se ver como ovelhas do rebanho. Pastor, é nessa linha mesmo que o nosso tempo é curto aqui, né? Então, vamos continuar nisso que você falou. Um irmão dentro da igreja que sente esse chamado missionário, o que ele tem que fazer? Por onde ele tem que começar? Como não deixar apagar essa chama que a gente acendeu aqui agora? O que a gente tem que fazer? Que conselho? Se vocês pudessem dar um conselho, passar essa chave adiante, essa chama, o que vocês poderiam falar? Eu vou responder no cenário real, não no cenário ideal. No cenário ideal, seria muito fácil de lidar com isso. O irmão sente o chamado, a igreja investe nesse irmão, começa a prepará-lo para que ele vá para o lugar A, B ou C, e esse preparo não é um preparo meramente teológico, é um preparo cultural, familiar. Então a igreja ora por ele, o envia e o sustenta, e manda equipes para lá, de tempos em tempos, para fortalecer. Esse é o cenário ideal. E esse cenário ideal, infelizmente, não é o real. O real é do abandono. Alguém se sente chamado a missões. O que costuma acontecer com esse indivíduo dentro da igreja? Ele é posto num canto porque ele começa a ser chato. Ele começa a dizer: a gente precisa evangelizar,
a gente precisa ir no hospital, a gente precisa ir na casa de recuperação, a gente precisa ir no asilo, a gente precisa ir no orfanato, a gente precisa começar a evangelizar os vizinhos. Ele começa a incomodar aquela igreja que está mais preocupada com os assentos do que com os corações. Quando isso acontece de Deus chamar uma pessoa, a primeira dica: não desista do chamado missionário, mesmo que todo mundo diga não. Tenha perseverança o suficiente para manter-se teimoso. Em segundo lugar, se a igreja não investir, sai dela. Procure uma outra igreja bíblica que entenda que a igreja é a academia da alma. A gente fortalece aqui dentro para os músculos serem gastos lá fora. E é isso. Eu tenho um chamado missionário. Eu quero fazer missões. Eu preciso tentar despertar isso em outras pessoas. Se eu não conseguir, eu preciso encontrar uma igreja que esteja pronta para isso. Se nada disso funcionar, faça missão onde você estiver. Às vezes, Hélio, a gente não entende que o campo missionário pode estar do outro lado da cama. O campo missionário pode estar no quarto dos filhos, que está trancado e eles estão na internet. O campo missionário está no vizinho do lado, está no vizinho da frente. Então, quando o crente sente um chamado, ele deve ser perseverante, ele deve procurar apoio da igreja, mas ele nunca, em hipótese alguma, deve se esquecer que ou ele é um missionário, ou ele é um infrator, ou ele é um impostor. Às vezes é estranho, mas tem gente que nunca evangelizou ninguém que se sente chamado para ir para a janela 1040. Não ganhou ninguém para Cristo, meu Deus do céu. Você nunca teve nenhuma experiência evangelística na sua casa. Você não tem coragem de falar do evangelho. Aqui você imagina que vai ter coragem para falar diante de homens armados? Então, o chamado missionário, ele não é um chamado para falsários. É um chamado autêntico para crentes verdadeiros. E se o crente se sente chamado para ir para o outro lado do mundo, ele precisa apresentar resultados do outro lado da rua. Obrigado. Algo mais? Deus, ele não chama pessoas desocupadas. Ele chama pessoas ocupadas. Ótimo, né? Isso é ótimo. Não tem como. Concordo com o Daniel. Nós não enviamos missionários que não são missionários locais. O discipulado, ele inclui isso. Você ganha uma pessoa para Jesus, você ensina essa pessoa, você treina essa pessoa e você envia essa pessoa para o trabalho missionário. Esse é o trabalho nosso como pastores, como líderes. Nós somos treinadores, nós fomos chamados para equipar a igreja. Como? Ensinar a ganhar vidas para Jesus. Primeiro pelo modelo, e depois ensinar mesmo também biblicamente. Discipular, e ele aprende a discipular com a gente. E depois o treinar não é só apenas um curso de capacitação, mas é sair com este meu filho na fé no campo. Ele vai ver o pai evangelizar. E quando ele está seguro, diz: meu filho, agora você vai lançar teu voo. E ele vai. E é isso que precisa acontecer na igreja. Depois, aquilo que eu falei antes, quando nós estamos comprometidos com esse trabalho, o Espírito Santo separa, e envia. Nós estamos muito preocupados com missões mundiais. E esquecemos que apenas 1%, talvez 2% vai para um trabalho transcultural. 98% é no local.
mas nós não cumprimos o que pensamos, eu preciso ir longe. Não, é do meu lado que está o campo missionário. Está bem claro, ficou bem claro. Eu só lamento uma coisa, não tem mais tempo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, depois passa para a gente que a gente caminha. Eu queria já, em nome da igreja, agradecer o trabalho sensacional que vocês fizeram e agradecer já por ter vindo até a 20. Obrigado mesmo, cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de todos, que vocês ainda continuem pregando e incentivando outras igrejas a continuarem em missões. Muito obrigado, muito obrigado. Nós que agradecemos.